Já estamos energizados em mais um podcast aqui do Microfone Imperativo. Seja bem-vindo. Eu sou Alzi Alves e serei seu host nessa jornada de bate-papo, sempre com um convidado especial. Hoje eu estou aqui com um cara que é amigo, de longa data, jornalista, escritor. O cara faz conteúdo, o cara faz tudo. Basicamente eu estou intimidado aqui do lado dele e ele vai poder contar um pouco dessa jornada dele, além da parte de criador de conteúdo. Vai falar um pouco do lançamento do livro dele, que é o Verde Gás. Bem, antes de falar sobre ele, eu quero falar para vocês sobre a questão do nosso patrocinador Rascunho Studio, o curso de desenho aqui de João Pessoa. Quer conhecer mais? Então você pode acessar o nosso QR Code, entrar, vai lá no nosso WhatsApp, pede informação. Você quer melhorar no seu desenho? Então você sabe, vem para Rascunho, fica aqui em João Pessoa. Você pode poder ter aula de desenho de anatomia, mangá, comics, cartoon, aprender perspectiva, composição e muito mais. Além disso, é curso para várias idades. Então tem curso para crianças a partir de 6 anos, adolescentes e adultos. Uma coisa importante, você que está acompanhando a gente em qualquer outra mídia, Spotify e tal, quer tornar sua experiência ainda melhor? Lembre-se, se inscreva nas nossas redes sociais, que você também vai poder acompanhar algumas coisas extras que vai ter na rede social, que não vai ter por aqui. Além disso, você pode aumentar a sua experiência vendo o nosso convidado. Você vai se inscrever no nosso canal do YouTube. E aproveita, se inscreve, dá o like, já começa dando like. Lembre de compartilhar, chamar os amigos para participar, porque você convidando os seus amigos, eles vão poder prestigiar o nosso convidado, que eu tenho certeza que você vai adorar esse bate-papo. Bem, depois de falar isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ricardo Oliveira! Seja bem-vindo, Ricardo. Seja bem-vindo. Que alegria, eu agradeço demais o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Também, cara. E, puxa vida, que bom que agora deu certo a gente poder se encontrar. É bom. Que alegria, né? Infelizmente não deu certo da primeira vez, mas agora tá dando super certo. Pois é, cara. E eu fico muito feliz que você já está numa dinâmica com o livro, né? Que a gente vai poder falar mais sobre esse livro, que... Você considera que esse livro é o filho ou não? O filho são os contos? Não, eu considero o livro como o marco, assim. A ponto de querer tatuar a data que foi lançado. Tipo assim, o primeiro... Ele não é meu primeiro livro, porque eu lancei um livro antes, que foi resultado da minha pesquisa de graduação. Mas ele não é o meu livro de ficção, é o meu livro de ficção oficialmente, que tem ISBN, impresso e tudo mais, é Verde Gás, né? Então eu estou muito feliz com essa conquista. Assim, a história do plantar árvore, ter filho e ter escrito um livro, eu já tinha conquistado, mas não de ficção, e agora estou feliz de ter chegado nesse momento. Assim, né? Então, antes de a gente entrar no livro e nas outras coisas que você fez, eu quero conhecer um pouco da tua história, porque isso vai ajudar as pessoas que estão acompanhando a gente a conhecer um pouco do Ricardo. Nossa, demais. Você sempre foi apaixonado por jornalismo. Me fala um pouquinho do Ricardo. Sim. Porque isso vai ajudar a gente a entender a mente desse escritor. Pois é. Curiosamente, eu tenho uma ligação muito forte com o mundo da comunicação por causa da minha família. Meu pai, desde que eu me entendo por gente, assim, com 6, 7 anos, ele já tinha um escritório de comunicação que na época em que eu tinha essa idade era focado em comunicação visual externa, fazer placas, letreiros, na época que se usava, eu não sei se tu vai saber o que é esse negócio que é o Night and Day, que são essas placas que antigamente se fazia com uma lona e as lâmpadas por trás, que hoje não existe mais, hoje tudo é ACM, né? ACM e tal. Pronto. Hoje em dia é tudo ACM, esse material que você bota os LEDs por fora e tal, mas antigamente se fazia esses Night and Days, que eram essas placas com LEDs por dentro. LED não, né? Era lâmpadas fluorescentes por dentro. Daquelas de tubo até. Pois é, então meu pai tinha uma empresa com os irmãos dele nessa área, e quando foi ali no final dos anos 90, já era usado os computadores lá para fazer as artes, né? Antes não era, na verdade, fazia de alguma outra forma que eu não sei bem qual é, talvez algo parecido com o que era o jornal, mas... eu lembro do dia que chegou o primeiro kit multimídia no escritório, que aí é outra pérola da nostálgica dos anos 90, que os computadores não tinham caixas de som, não tinham CD-ROM, não tinham o recurso audiovisual muito definido dentro deles. E aí tinha a época que foram lançados os kits multimídias, que era uma caixa que você comprava com uma placa de som, né, que você inseria na placa-mãe do computador, o drive de CD,
alguns jogos demonstrativos ou alguma enciclopédia, multimídia, coisas assim. E aí foi aquele momento de, tipo, eles instalarem e eu estar nesse dia lá e, tipo, um som muito alto saindo do computador, que era tipo um joguinho, e aí tinha um joguinho interativo que era pra criança. Aí foi uma hora que tudo aconteceu, assim, a mágica... Já puxou, já. a mágica acontecendo. Só que, curiosamente, não foi só o universo dos jogos que me chamou a atenção. Como eles trabalhavam com coisas gráficas e visuais, foi quando eu tive um contato com, de fato, design gráfico. Um design gráfico sendo feito de forma muito... sem métodos, sem processos ainda, porque era como era nos anos 90, mas muito já numa rotina profissional, né? De você ter que fazer para ser o sustento, ser o produto da empresa. Então, eu tive contato com o CorelDRAW, com o que se usava antigamente, que era aqueles início, livros né, de clip arts, né? Não sei se Sim, você lembra. lembro. Hoje em dia a gente tem FreeP, Letra tem tudo à vontade. 7, Mas aí antigamente você pegava um livrão e ia olhando, eu quero esse clip art, aí ia no CD, pegava pelo número e ia usar aquele clip art, que era basicamente uma arte pronta. Então, muito, muito cedo, acho que antes dos 10 anos de idade eu já estava brincando de Paint, CorelDRAW, fazendo essas brincadeiras, e aí a coisa foi começando a ficar um pouco mais séria, digamos assim, no interesse, quando com uns 13 anos eu já usava, isso aí em 99, 98, eu já usava a ferramenta a ponto de tipo, vamos fazer a camiseta dos jogos internos. Aí eu ia fazer a arte da camiseta dos jogos internos da escola e ia atrás de patrocinador, eu ia na rede dos esportes. Eu não consigo entender como eu fazia isso com 13 anos, mas eu fazia isso com 13 anos. De ir na rede dos esportes, dizer, olha, a gente vai fazer, quanto é que fica e tal. E aí, dos 13 para os 15, porque antigamente a gente começava a decidir o vestibular com 15 anos, hoje em dia já é um pouco isso também, mas assim, você já fazia uma prova com 15 anos, né? Era o PSS que tinha essas 3 etapas. Aí eu comecei a pensar, poxa, eu acho que tem tudo a ver eu estudar publicidade e propaganda. Já existia o curso do antigo IESP, hoje Uniesp, aqui em João Pessoa, mas eu não tinha condição de bancar um curso numa faculdade privada. E a princípio, eu até tinha muito interesse em fazer computação, mas eu acho que na época eu já percebi que não era pra mim, assim, a coisa do código, de desenvolver, apesar de ser uma coisa que eu gosto, assim... Sim, porque né? aí tu tá falando... realmente, porque tinha os cursos de programação Já era tal. uma coisa que estava muito em alta, assim... eu tinha uns primos que eram dessa área, eu tinha feito curso de montagem e manutenção já, nessa época, então eu estava cercado de pessoas que tinham interesse nisso, então era fácil, ou ir para publicidade e propaganda, ou ir para computação. Mas eu acho que eu percebi que não era a minha praia. O negócio era a coisa mais criativa. Eu já gostava muito de música nessa época, de prestar atenção nas letras. Então eu tinha um perfil, sabe, de muito mais a cabeça abstrata do que a cabeça objetiva do desenvolvedor, né? Então, acabou que eu, por não ter a opção de fazer um curso de publicidade e propaganda na na universidade pública, eu fiz jornalismo. Mas tem uns eventos que aconteceram assim durante a adolescência, ainda no colégio, que me fez perceber. Pô, eu já estava começando a escrever sobre cinema, tinha blog sobre cinema. A alta do blog também, o pessoal escrevia. Ali 2002, 2003. Então eu percebi que eu tinha aptidão para escrever sobre as coisas que eu gostava. De professor dar feedback, de dizer que valia a pena investir mais tempo nisso, e acabou que jornalismo também não foi uma decisão só de plano B, porque não tinha o curso, acabou virando uma decisão plano A mesmo, e foi isso. Aí no curso já foi uma coisa que a maior parte do tempo eu estava investindo meu tempo em estudar sobre cinema, de forma paralela, porque dentro do curso de jornalismo você estudava isso só muito superficialmente. Quando eu estava acabando, foi que veio aparecer uma cadeira de documentário cinematográfico, uma de crítica de cinema, mas eram optativas, você fazia se quisesse, e aí fui lá fazer. Como eu vi que era uma área que estava já decaindo de potenciais espaços de trabalho, coisas assim, eu acabei migrando um pouquinho para a área de tecnologia de mídias digitais, que sempre foi um assunto que me interessou, e foi o meu TCC. Eu terminei o TCC, o curso fazendo um TCC sobre convergência de mídia em blogs, que era outra coisa que estava se descobrindo, essa coisa de você, que é a coisa mais natural do mundo, incorporar um vídeo do YouTube num post. Teve um momento que isso foi novidade, e aí eu estava estudando essas novidades em 2008, e esse TCC virou livro e me fez dar muito espaço em relação a isso, e acabou virando a minha carreira profissional. Desde 2008, 2009, eu trabalho como um profissional de marketing de conteúdo
que gera conteúdo para marcas, que gera conteúdo para pessoas físicas, jurídicas, para os meus próprios projetos, e é isso que é o meu sustento. Tipo, é com isso que eu trabalho, tenho a minha empresa, que é o Dois Cafés, e a gente executa vários projetos nesse sentido. Então é uma jornada meio maluca, assim, né? De interesse em design gráfico, e hoje em dia eu voltei a fazer muito design, que era uma coisa que eu tinha parado de fazer, porque eu estava já com a equipe na empresa, então eu já estava cuidando de outras coisas, cuidando de planilha e tal, e fui voltando agora e vejo como eu amo fazer design gráfico, e é um negócio antigo, sabe? Cara, interessante. Quando a gente tem uma parte criativa, assim, quando a gente vai para a área administrativa, como a gente sente falta da parte de criação. Total. Porque eu até tava numa parte criativa ainda muito ligada ao texto, assim, né? A pensar soluções específicas que vão virar uma ideia e que às vezes vai virar um texto para um blog, às vezes vai virar um podcast. Mas o design especificamente é uma coisa que toma um tempo específico, diferente da redação. E eu fui largando porque sempre num escritório criativo, numa agência, você sempre tem que contratar designers para ir produzindo essas coisas. E acabou que fui terceirizando essa atividade para mim. E nos últimos tempos, alguns clientes começaram a ter uma demanda e eu senti vontade de voltar para isso, assim. Tem a ver, inclusive, com a escrita, de ter começado a experimentar algumas coisas. E aí teve um momento, naqueles 13 anos ali que eu falei que eu tava aprendendo a usar mais o CorelDRAW, essas coisas, que eu tava sempre rabiscando. Eu tava sempre desenhando alguma coisa. Tinha um desenho específico que eu fazia muito, que era um surfista com um nariz bem grande, e o nariz dele era tipo pontudo como uma prancha de surf que ele tava segurando. Que foi algum amigo que desenhou isso, e eu fiquei imitando. Só que assim, eu nunca tive alguém que olhou e disse: tu podia fazer aula, e aí ir pra aula. Então, eu nunca evoluía esse desenho nunca ficava melhor. E eu tinha amigos que na adolescência desenhavam muito bem. Renato Bonfim, que é um cara que foi muito amigo meu lá no colégio nessa época. Ele desenhava muito, mas muito bem mesmo, assim. Ele tinha 16, 17 anos, era um pouco mais velho, mas desenhava muito bem. E parecia tipo, uma coisa nata, assim, aquela pessoa que tem um talento de bater o olho e conseguir fazer, né? Mas ele nunca evoluiu. Aí eu guardei por um tempão. Aí quando foi, sei lá, séculos depois, apareceu... Eu não lembro como foi a ponte, mas apareceu o rascunho. E eu cheguei a ser aluno rascunho por 2, 3 vezes. Exato. E aí é talvez essa outra coisa, assim. Aí hoje em dia é engraçado, porque mesmo tendo sido tão pouco tempo que eu fiz o rascunho, isso influenciou muito o jeito como hoje eu pego uma caneta, um lápis e faço um desenho pro meu filho. Tipo assim, aí ele pede, faz o desenho do não sei o quê, do Rubble, da Patrulha Canina. E se ele me pedir pra eu fazer num papel e eu pegar pra fazer do zero, não sai, é impossível. Mas hoje, se eu pego a referência e vou fazer, eu já sei mais ou menos por onde começar pra não sair horrível. Porque tive aqueles 2, 3 meses de aulas que foram super importantes pra isso, entendeu? Então, eu até tenho alguns dos exercícios guardados ainda tem, que legal, época, coisas assim, porque foi uma época muito, muito legal. A gente foi alguns amigos, eu acho que Daniel Serrano também, que talvez seja o exemplo redondo, assim, de uma pessoa que veio fazer e que hoje é um baita animador 3D, ilustrador. Aí é uma pessoa maravilhosa, Daniel. Daniel. E marcar com ele aqui. Feliciano Neto também, que hoje é o coordenador de design lá da Unip. E... acho que Cândida fez algumas aulas também, Cândida Nobre, que é professora. Ela fez algumas aulas também. Aí eu acho que talvez tenha tido mais alguém, mas assim, nessa coisa de um mês, 2 meses e tal, mas eu fiz eu só chamo Feliciano de Neto. Neto. O pessoal chama mais de Neto, né? Exato. Ele usa mais o Neto Barbosa como o nome artístico dele. Quem teve muito tempo de aula comigo foi o irmão dele. Henrique? Eu acho que é o Henrique. Não. Tem um irmão dele mais que novo. É um irmão de criação, Rafael. É da família dele de criação e tal. Eu fui aluno também. E ele também, acho que ele foi estudar design depois, levou super a sério. E Neto, tem um negócio genético, porque o filho dele desenha um absurdo, o Marquinhos, que está cara. com 11, 12 anos. E você pega assim, você vê, era assistindo aula no YouTube e fazendo, e aí quando você olha assim, não é possível que esse menino tá fazendo isso já, assim, cara, desenhar muito bem. Ainda aula aqui pra criança, no rascunho, e tem umas crianças de 6, chegou uma criança recentemente com 6 anos, que dá de 1000 a 0 quando eu tinha 6 anos. Eu acho que 6 anos eu não sabia nem pra onde ia o meu traço. Ele chega com as proporções, sabe, uma coisa perfeita, você vê você sabe o personagem, claramente é o personagem. Sim. Isso é incrível. Eu acho assim que
o contato com a geração não só está com contato com o digital mais forte, que aí tem seus lados bons e seus lados ruins, mas é uma geração que está com mais contato com a imagem em si, com a ideia de imagem, assim, né? Do que antes, assim, apesar de ter... A gente já, na geração do meu pai, já tinha televisão, já tinha revista, já tinha tudo isso. Mas a quantidade de imagem que se recebia por dia não era tão grande assim. Não. O tempo que ele gastava com isso não era tão grande assim, até porque também não tinha o smartphone na mão, né? Então, nos anos 90, não tinha smartphone, e aí a gente ainda foi ali a última geração, a nossa geração, que pegou essa transição, que para eles esse mundo não existe, né? Pois é, e pra gente, eu acho que a nossa geração ela foi privilegiada, claro, dos nossos pais também pegou junto com a gente, né? Essa grande virada de tecnologia, que é uma coisa que eu acho que ninguém pega mais. Sim, é. Eu acho que talvez aconteça alguma coisa ainda relacionada à realidade aumentada e realidade virtual, que a gente talvez ainda veja acontecer, porque a gente ainda como se fossem os nossos pais. mas já como se fossem os nossos pais. A gente vendo acontecer nos nossos filhos, eles vendo essa transição da geração redes sociais para uma geração que já não é mais redes sociais. Não é mais... Sim, é porque eu tenho muita resistência com a ideia de metaverso, então não gosto nem de falar. Mas com o que se parece com isso que chamam de metaverso hoje em dia, né? Então, tem muita coisa assim que realmente eu olho assim e digo, cara, isso aí vai ser muito louco, bicho, isso vai acontecer. Porque assim, eu já achava sensacional assistir um filme de ficção científica e a pessoa falar com a outra lá. Sim. Sem precisar ir para um orelhão ou para um telefone preso lá dentro de casa, né? E hoje a gente faz isso com maior naturalidade. E as crianças aí é que faz mesmo, porque tá tudo ali para elas. Tá o desenho animado, tem alunos meio que desenhando com o dedo no celular e fica fazendo os desenhozinhos e tal. Eu digo, cara, como é que tu tem paciência de desenhar isso com o dedo, bicho? Né? Então tá nesse nível hoje a parte da tecnologia. E você falando dessa coisa de volta na parte artesanal das gráficas, né? Com teu pai e tal. Sim. E eu ainda lembro uma época que tinha assim, você batia xerox das letras, recortava e montava no jornal. Porque eu trabalhei em gráficas assim. Sim. Para depois tirar o fotolitro, para depois ainda dar uns retoques onde tava ali mal, com a tintazinha. Então, quer dizer, tu também pegou uma fase incrível, né? Porque tu pegou já chegando no computador, já chegando... Que eu sou um pouquinho mais velho que eu. Peguei ainda algumas outras coisas. Talvez, assim, o mais diferente que eu acho dessa época que eu tenho pego, assim, que ainda existe hoje, é essa coisa de quando chegou a primeira plotter, eu acho, no escritório. Tipo, essas impressoras que são do tamanho dessa mesa, que ainda existem gráficas rápidas aqui, né? Para fazer banner, para fazer cartazes e tal. Mas eu não cheguei a pegar esse momento de diagramação manual, né? Mas sei como é, porque estudei um pouco no curso de jornalismo, de saber... Quer dizer, se você estava fazendo a Xerox, ainda teve um momento em que alguém estava usando os tipos, né? Que são as caixinhas com as letras e ter que montar uma por uma. Então. E isso é muito doido, assim, ao mesmo tempo que... Assim, a impressão que eu tenho é que já começou uma espécie de retomada esses processos de resgatar principalmente pela nossa geração, de voltar aos representantes das gerações anteriores e dizer isso tem valor, e aí isso vai do vinil, isso passa pela tipografia, gente que faz, tipo Samuel de Góes, por exemplo, que faz as impressões dos posters dele em serigrafia. Ele pede para uns amigos que trabalham especificamente com isso fazer serigrafia, e aí serigrafia de posters rende uma arte que é próxima do que é um original, né, digamos assim. Está replicado, mas está replicado poucas vezes, que foi só a quantidade que se conseguiu fazer com aquela tela. Então, esses processos de retomada, de manter algum tipo de tradição, não é uma espécie de conservadorismo, é só eu acho que é uma espécie de resposta a um pouco o vazio do digital, assim. O digital ele traz coisas muito boas, mas ao mesmo tempo ele também esvazia formatos, rotinas, né? E tem essa coisa de você resgatar técnicas. Exato. Porque tem técnicas que elas são prazerosas. Você brincar com um achilo, você brincar com uma escultura, você pegar na massa, né? Sentir a técnica que o pessoal fazia antes. Claro, você faz uma modelagem 3D no computador, fica lindo, perfeito, num grau assim de acabamento incrível, né? Sim. Mas quando a gente volta e resgata alguma coisa e vê como era manualmente, também tem um prazer diferenciado. Demais. E eu acho que ainda é muito prazeroso também para a geração nova, porque a descoberta é a mesma.
Quer dizer, ele talvez até seja mais surpreendente, porque para alguns eles vão estar ainda super acostumados à tela, ao touch. E aí quando você mostra para ele, por exemplo, pega uma caixinha de papel, recorta um quadrado, cola um plástico nela e desenha um dinossauro, bota a lâmpada do celular por dentro e aponta para a parede. Do nada você tem um projetor que você mesmo fez. A coisa mais simples do mundo, assim. Mas você fez um projetor. Agora desenha outro negócio em outro plástico, troca. Você tem várias coisas que você pode projetar e contar uma história. Exatamente. A coisa mais simples. Uma criança de 5 anos vendo isso, ela ainda se surpreende. Então, é meio que também uma acomodação e uma força, sei lá, do tempo também, dos tempos que a gente vive, de a gente não ter tempo de fazer isso. Mas a gente pode fazer. De brincar na terra, de desenhar com a mão e assim por diante. Toda experiência, ela traz alguma coisa massa. Para suas lembranças, né? Pronto, a gente agora tá criando uma experiência de lembrança. Pois é, isso é muito bom. E eu acho que tem como você ter experiências incríveis com o digital também, mas de alguma forma ele nos acomoda. É mais rápido, é mais fácil, a experiência é muito intensa com pouco esforço da gente. Então, às vezes me dá uma vontade grande de escrever numa máquina de escrever. Eu não tenho, é difícil de comprar. Quando eu comprei meu primeiro computador, eu me desfiz da minha máquina. Olha aí, é isso. Tu acredita que eu tenho um arrependimento? Ela era daquela que era maleta. Ixi, bom demais. Que aí era bem fechadinha, pequenininha e tal. Meu pai chegou a ter umas elétricas lá no escritório. Foi, acho que a última geração das máquinas de escrever, final dos anos 90. Essa até apagava. Que até apagava, exatamente, era o que eu ia falar. E que é estranho, porque, veja, é como você dizer assim, escreva uma história agora nessa folha de caneta. Você não vai ter como fazer nada além de riscar por cima, se você estiver arrependido de alguma coisa, né? Então você tem que, talvez, pensar um pouco mais e tal. Agora, manda escrever a mesma coisa numa folha do Google Docs. A pessoa se sente o tempo todo no Ctrl+Z, no Delete, e assim vai, porque você fica nesse tempo todo se editando e tal. Então, tipo, é maravilhoso que tenha. Que aí eu posso escrever o livro com meu filho no colo, que isso aconteceu, meu livro com o filho no colo dormindo de madrugada, porque a ideia pra cena veio nessa hora. Então eu tinha um celular disponível, um Google Drive disponível, que eu poderia parar e escrever para não perder a ideia. Mas que antigamente a gente ia levantar, procurar um bloquinho, uma caneta. E eu não podia, porque ele tava no meu colo, então tem todo esse processo que não tem como acontecer. É lindo, mas... Eu não acho que isso também é porque hoje, até clientes mesmo, eles têm tanta urgência, se acostumaram Porque na área da gente sempre foi para ontem. Sim. Né? Eu trabalho na área de publicidade também, como você trabalhou, né? Ainda trabalha, né? Área. E a gente sabe que o negócio é sempre para ontem. Sim. Infelizmente, eu sinto que a gente pode até tentar não querer 100% daquilo, mas a pressa, a urgência, ela torna aquilo toda hora necessário. Acho que nenhuma questão de um comodismo. Acho que realmente é porque a gente não consegue soltar 100%. Eu acho que, inclusive, tem um negócio que eu acho muito interessante. É uma boa dica pra galera que assiste o podcast, que ouve o podcast. Tem um perfil, pra mim, tá me ajudando a pensar mais sobre isso, só que sem teoria. Ele simplesmente mostra na prática, que é o perfil de um artista chamado Felipe Grimaldi. Felipe Grimaldi, ele é um calígrafo de São Paulo e ele trabalha principalmente com caligrafia, aquela caligrafia brasileira que eles chamam, que são... Tem principalmente em pinturas de barcos no norte do Brasil, que ela tem alguns puxadinhos nas pontas, a serifa dela é uma serifa meio curvada e tal. E aí, esse é o trabalho dele, ele trabalha com isso e ele dá aula disso. Só que o que ele fez? Ele começou deve ter aparecido no seu Reels, no seu TikTok, ou pra galera que tá ouvindo também, ele fazendo react de um artista pintando alguma coisa na parede, num muro grande ou num vidro, alguma coisa assim, e no final ele diz, chora Photoshop. Quer dizer, tipo, isso aqui foi feito tudo na mão, sabe? E aí, é interessante você pensar o seguinte, ele tá mostrando como as coisas são feitas manualmente e como a gente acha muito, muito, muito bonito, mas a gente se esquece de que o pra ontem não existe nessas situações. Isso. Você pode até contratar pedindo pra ontem, mas pra ficar bom e lindo como tá ali, não existe pra ontem. E aí ele mostra artistas que são... Existe uma cultura, na cultura folk americana, os artistas que fazem pinturas em vidro, em frente de loja, que eles usam muitas vezes folha de ouro para fazer o acabamento dourado, coisas prateadas. Acho que eu vi umas coisas assim. Tem da capa do disco do John Mayer, tem o Born and Raised, ele usou um artista que faz esse tipo de trabalho. Então, de onde vai sair isso no digital com o fato de que você pode tocar e não é um print, não é uma impressão, né?
E aí eu acho que ele tem cumprido esse trabalho, que é muito interessante, ele dá muito valor, assim, ele viralizou, na verdade, mostrando cartazistas de supermercado, que é uma função que foi se diluindo, mas ainda existe bastante. Assim, muitos supermercados valorizam essa função, aquele famoso cartaz amarelo com os preços e tal. E ele mostra isso, mostrando como os caras fazem com uma habilidade muito específica, né? O trabalho de cartazista. E acabou que recentemente eu vi assim umas 5 campanhas publicitárias diferentes usando a estética de cartaz de supermercado, ou a estética dele, contrataram ele mesmo para fazer. E você vê como muitas vezes é simplesmente a gente parar e fazer um esforço para valorizar esse trabalho, sabe? Assim, tipo, você tem interação com ilustradores o tempo todo, sabe de vários que para agilizar o processo, como você mesmo, usa a mesa digitalizadora, usa a tela interativa, mas nada substitui o momento em que você tem uma ideia, você pega o caderno e você começa a rabiscar na mão. É totalmente diferente. Eu sempre falo para meus alunos, eu sei que eu vou ter um momento da minha vida que eu vou parar, não vou estar no digital, mas eu quero aprender aquarela. Sim. Eu quero envelhecer fazendo uma arte, que massa. Sabe, tranquilo, porque aqui no Rascunho de Investimento tem um curso, um professor da aquarela, mas eu sempre estou dando aula em outro horário e não consigo fazer aquele curso. E eu comprei o material. E o material fica ali. Se por acaso não tiver o meu curso, eu vou assistir a aula desse outro professor. Porque, como tu falou, tem cara que pega aquele estojinho. Maravilhoso isso. Tenta no centro histórico ali. Acho que é Diego, e se deleita fazendo, sabe, só na aquarelazinha. Aí tem ela de bastão, tem ela de lápis de cor. Cara, é um negócio. O cara tem só as 3 cores assim, e ele mistura e faz o infinito ali, né? Isso é muito bonito. E agora sai umas canetinhas, já fica água dentro. Sim. Não sei se tu já viu de plástico. A caneta aquarelada, sei. Muito legalzinho. Eu comprei. Isso é legal, porque isso traz uma vida nova, né? Eu acho que. Assim, curiosamente, eu tenho percebido que, principalmente por causa desse boom que tá rolando de inteligências artificiais, que talvez nem seja mais o melhor termo para tudo isso, assim, mas essas ferramentas de arte generativa, como tem se chamado, agora acabou de sair uma versão de uma que faz os vídeos incríveis. É um movimento que é irreversível, mas ao mesmo tempo ele está provocando uma reação, que é essa reação do orgânico, de você voltar a valorizar a tela feita por um pintor e valorizar a tipografia feita à mão, essas brincadeiras que são coisas que hoje estão virando uma exceção, já viraram uma exceção, mas assim como o vinil, de repente, tava todo mundo há tanto tempo dizendo, uma hora vai acabar esse hype do vinil. Vinil hoje em dia no Reino Unido já vende mais do que qualquer outra mídia de música, do que CD, do que qualquer outra coisa. E no Brasil tem uma cena específica também, porque ele é sustentável, você não precisa fazer milhões para poder vender. Você faz uma quantidade legal, assim, de uma tiragem como livros, que hoje em dia você consegue fazer sob demanda, fazer só 100, fazer só 200. Então é um momento diferente, né? Eu acho que até mesmo pro próprio formato de livro, do e-book também, era uma coisa que as pessoas achavam que ia morrer. Pois é. E tá aí. E eu acho, assim, no meu ponto de vista em relação a essa coisa de resgate, é que existe aquele público que adora isso. Sim. Eu sempre falo, pode ter alguém que não goste, vou falar assim, tipo, meu trabalho como exemplo, do meu trabalho, né, da minha arte e tal, mas já tem o meu público que gosta. Sim. Então, a mesma coisa de certos produtos como o vinil, como a questão do CD, como a questão do livro digital para o livro físico. Eu ainda sou muito apaixonado pelo físico. Sim. Essa coisa de pegar o teu livro, sentir o cheiro. Aí vem aquela coisa. Porque é do teu tempo. Cara, eu acho que é por isso que eu amo. Eu digo que eu amo até quando eu fazia a prova que chegava cheirando a álcool. Claro. Fazia assim aquele cheirinho. Todo mundo cheirava. Porque de alguma forma essas coisas conectam a gente também a tempos, a pessoas, a várias coisas diferentes, né? E às vezes estão guardadas as memórias e quando você pega num livro específico, ativa essa memória. E isso é importante, é o tipo de coisa que o digital dificilmente consegue trazer, assim. Eu acho, por exemplo, que quando a gente estava na época ali da transição para o mundo das redes sociais como a gente conhece hoje, entre 2000 e 2005, mais ou menos, tem memórias daquela época que são digitais e que são prazerosas, são nostálgicas. Tipo, as fotos que você tirou pela primeira vez numa Sony Cybershot. Tipo, é legal se você tiver guardado. Só que se você não revelou, não imprimiu essas fotos,
cara, a chance de se diluir num HD que quebra depois de um tempo é tão grande, sabe? E Cara, você... tu falou Isso acontece tudo, muito cara. tempo. Já aconteceu comigo. Eu teve coisa que eu perdi. É tanto que eu fiz um resgate de revelar foto. Pois é. Só que É o era que eu voltei a tão... fazer também. Hoje em dia tem esses álbuns que você manda fazer que ele sai como se fosse um livro. Uhum. Então a gente voltou a fazer isso agora em casa, de tipo ter a rotina de, no mínimo, uma vez por ano a gente tem que fazer um álbumzinho desse. Porque o imprimir as fotos eu acho que ainda é um processo que é meio... Dá pra fazer, mas vai exigir você pegar uma outra coisa, colar, guardar, preservar direito. Já o livro, se você souber guardar direitinho, ele dura pra vida toda e já vem organizado, né? Já vem... Mas É bem fácil de tu usar e já tal. percebeu, tu chegou, no caso, a revelar algumas fotos, não já? Sim, recentemente sim. Tu já percebeu como é um ritual legal quando chega alguém? Claro. Ah, sim, de mostrar. Pronto, é isso que eu faço com esses livros fotos que eu tô Pois fazendo. É um é, processo diferente, que as pessoas... Eu não preciso pegar meu celular e mostrar pra ela. Ou ligar a TV pra botar no Chromecast. É tipo assim, Pois é. pega aqui. E todo mundo ama fazer isso. Antigamente eu abria, botava na televisão e deixava passando as fotos. Olha, aqui foi onde a gente Pois é. viajou, olha só que legal. Chatíssimo. Só que aí quando eu imprimia as fotos, as pessoas, ai, que legal. E principalmente tem uma questão de atenção, porque quando você pega e você vai trocando, Sim. parece que dá uma outra sensação, seja uma página, uma coisa outra. A pessoa para aquilo. Que era o que tinha antigamente quando a gente batia foto. Aí tinha... Chegava alguém na família, pegava o álbum de Sim. fotografia e dizia, olha como fulano cresceu. É. E não sei o que, tinha todo um ritual. Pois é. E tem uma coisa que é engraçada, assim, é porque recentemente eu peguei a caixa com todos os álbuns da minha família, que estava na casa da minha mãe, com o curioso objetivo de escanear tudo. Porque tem muita coisa que foi do filme e nunca virou digital, né? Do mesmo jeito que pode acontecer de perder as fotos no HD, você pode acabar perdendo esse Sim. material impresso. Tem que guardar de todo jeito, mas é muito mais, eu acho, muito mais fácil você perder as fotos do HD do que as fotos impressas, né? Só que rola esses processos assim e eu acho que, no fim das contas, é a gente ir descobrindo, né? Descobrindo esses momentos novos. Tem gente que agora tá fascinada com Polaroid, voltou a usar aquelas Instax que estão vendendo de novo agora. Eu vi, eu Pois é, legal. Então, eu acho que tudo isso... Eu acho assim, a gente só precisa aprender com todas as consequências ruins que a gente tá tendo da explosão de redes sociais hoje em dia. É a gente aprender a olhar para as coisas com mais calma, sabe? A gente é muito apressado. Tem um pensador que eu li muito na época da minha dissertação no mestrado, que ele falava isso, a gente tá sempre como o coelho da Alice, muito apressado e querendo consumir cada uma dessas redes como se fosse a coisa mais fascinante do mundo, meio elétrico, sem parar pra pensar, sem prestar atenção, assim, e é importante parar um pouquinho. E antes de começar a entrar no teu livro, eu quero saber assim, o que tu consome de leitura, de filme, que te leva a você... Porque assim, tem um livro de contos que tu já falou pra mim, que é essa coisa de você pegar um monte de memória e vai fazendo uns contos e tudo Isso. mais. E teve o teu primeiro conto que foi em 2000, não foi isso? O 2020, o Eu Te Filmei Isso Não Fez de mim um cineasta, que é esse aqui. Ah, 2020. Eu te filmei, né? Isso, Eu Te Filmei Que é Isso esse Não Fez de mim um aqui. cineasta. Que traz um pouco essa perspectiva de viver alguma coisa, ver uma cena na rua e às vezes você fazer uma coisa meio com cara de crônica ou você se colocar no lugar de um personagem, viver uma cena. Só que a brincadeira que eu fiz é às vezes misturar essa cena que eu vi na realidade ou que eu vivi com uma cena de um filme, com a sensação que um filme traz. Então, assim, respondendo a tua pergunta sobre o que eu assisto, o que eu consumo, desde os 14 anos eu comecei a ser uma pessoa que é completamente apaixonada por cinema. O momento da virada de chave foi quando veio o primeiro aparelho de DVD em casa. Eu já tinha o hábito de alugar no VHS e tal, mas o aparelho de DVD ele fez aquele brilho no olho, assim, de você ver, tipo, a primeira vez que botei o DVD, acho que foi até um DVD do Led Zeppelin, não foi nenhum filme, curiosamente. Por alguma razão, eu loquei uns filmes e loquei um DVD de um show do Led Zeppelin, eu acho que é o Song Remain the Same. E quando começou aquilo, a imagem de alta definição, em 2001, 2002, eu fiquei tão fascinado com aquilo. E aí fui começar a ver os filmes e você descobria um novo jeito de ver filme, né? Porque a qualidade era muito superior. E aí na escola, alguns amigos que eram muito próximos tinham um repertório de cinema muito maior já, assim, na minha idade, mas eram muito mais próximos de cinema. Eu fiquei encantado com aquilo. Aí foi quando eu comecei a ter o blog, porque estava começando a assistir muito. Então, desde essa época, cinema é a minha paixão, assim, é o que eu consumo mais, é o que tá sempre fazendo minha cabeça
mexer. E ao longo de tanto tempo, histórias de ficção científica relacionadas a distopias e apocalipse, pós-apocalipse, sempre foram narrativas que me pegaram muito. E dramas de amadurecimento, sempre foram histórias que me pegaram muito. Tipo, Conta Comigo, Meu Primeiro Amor, aquele filme do Macaulay Culkin, que ele é amiguinho da menina que é filha de um agente funerário. Então, esses filmes de amadurecimento sempre foram histórias que me chamaram muita atenção. E aí, como eu fui sempre muito interessado por isso, acabou que, em um determinado momento, eu comecei a exercer um pouco a função de crítico de cinema. Escrevi para uma revista que tinha aqui chamada Cenário Cultural, bem antiga, que era um suplementozinho gratuito que ficava nas bancas, do Léo Shoa. Saiu por vários anos, eu escrevi por alguns anos para lá, depois escrevi um tempo no Jornal da Paraíba também. Mas sempre mantive algum canal, tipo algum blog, algum canal no YouTube, algum lugar que eu tava falando sobre cinema, né? Então foi onde eu levei mais a sério, digamos assim. Mais a sério. E deixa eu te falar, sabe qual é uma sensação que eu sempre tive quando eu encontrava contigo? O quê? Que tu ainda ia fazer um filme. Então. Alguém já te disse isso? Não, já. Cara, eu aconteceu. sempre tive, eu não sei porquê. Se você me perguntar, eu não vou saber lhe explicar. Uhum. Mas eu sempre tive uma sensação que tu ainda ia ser diretor de algum filme. Veja, o que é engraçado de você me dizer isso é o seguinte. Durante essa época que eu estava mais investido em escrever, em estudar cinema, eu fiz algumas coisas. Curta-metragem. Eu fiz um curta-metragem que Henrique, irmão de Neto, que a gente tava falando aqui, Sim. Ele atuou nele, porque Henrique foi ator e modelo já. Ele, além de criativo, ele já foi modelo e tal. Ele atuou, tá na internet, depois eu posso mandar o link, tal. A gente fez para concorrer a um prêmio. E aí eu fiz algumas outras coisas experimentais, fiz coisa na faculdade, documentário, que eu levei a sério fazer, porque eu queria fazer. E aí eu descobri que eu não quero fazer isso. Pessoal, eu estava errado. Acabei de ter a resposta. Sabe o que é engraçado disso? É porque não é como se eu não quisesse fazer parte desse universo no sentido amplo, criativo da coisa. Talvez eu faça um dia um roteiro, talvez eu faça uma história para alguém escrever um roteiro. Mas assim, ir pro set, filmar, eu não quero mais. Só que não foi o cinema que me ensinou isso, foi a publicidade. Quando eu tava nessa fase mais recente de ter agência, de atender clientes, teve uma época que a gente resolveu fazer a parte offline também de algumas coisas. Então ia fazer VT, e é um universo que eu tenho contato também desde a infância. Assim, depois de um tempo, meu pai não era mais uma agência só do Night and Day, lá que eu falei das placas, já era uma agência mais ampla mesmo. E aí, às vezes, eu tinha que fazer comercial, eu ia em algum momento e tal. E aí, nessa fase mais recente, assim, coisa de 5 anos pra cá, eu tive que fazer alguns VTs, dirigir, fazer o roteiro. Aí tem que lidar com os atores, com a pessoa que tá me ajudando na fotografia e tudo mais. E eu percebi que eu não gosto desse momento em que eu tenho que lidar com muita gente ou com uma quantidade de pessoas em relação a um processo criativo que está muito na sua cabeça. Me gera ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, então não tem muito como fugir dessa realidade. Agora, se tu não transparece. Não, cara, saúde mental é um negócio tu consegue fazer um fake muito bom dessa sua ansiedade, viu? Eu sou tranquilo. Não, cara, eu sou bem ansioso de tratar mesmo, é um negócio meio sério. Mas, tipo assim, alguém vai chegar pra mim e dizer que quer fazer qualquer coisa de alguma história minha, eu vou com o maior prazer participar do processo e tal. Não à toa, o que eu posso fazer sozinho, eu faço. Então, o book trailer de Verde Gás, do livro, eu fiz com o maior carinho e, assim, dedicadíssimo. Fui atrás das melhores imagens, peguei imagens daqui, peguei imagem de banco, fiz alguma coisa, juntei, montei um roteiro, editei e eu fiquei feliz com o resultado, chamou muita atenção. Ajudou a construir uma sensação diferente sobre o livro. Mas, assim, definitivamente, se é a pessoa que vai pro set, a luz, o som, espera, começa de 5 da manhã, termina de 10 da noite. Não quero pra minha vida. E do jeito que você se dedicou ao Verde Gás, que a gente ainda vai chegar nele, eu não esperava menos do que tu fizesse, não, cara. Porque eu vi que você realmente pulou de cabeça ali e vestiu o personagem, assim. Foi. Não só falando do vestir o cosplay, mas eu digo que você vestiu o livro. Assim. Isso é uma coisa pra mim que é muito importante. Aí, nesse caso aqui, esse aqui, ele virou um e-book. Isso. Não foi isso? Foi. Ele agora então, existe assim ainda impresso. Encontra ele? Então, ele assim impresso, eu fiz porque eu tava indo pras feiras, participar de feira armazém, top, lá com Manassés e tudo mais,
para lançar o Verdigás, mas eu não queria ir só com ele. Eu queria levar as recompensas, os itens de recompensa que foram da campanha do Catarse, mas queria levar mais coisa. Então, eu fui imprimir as coisas que eu tinha. O Mais Uma Ficha, que é um conto que eu lancei na época, e esse também que nunca tinha sido feito. Ele tinha uma outra capa, ele tem outra capa na Amazon, na verdade, mas eu resolvi fazer uma capa nova, dar um clima pra ele, e aí eu tenho, assim, tipo, acho que eu devo ter umas 10 unidades desse comigo, e vou estar na feira Floreal, acho agora que dia 8 e 9 de março, aqui em João Pessoa, e devo levar. Mas aí, assim, esse aí eu vou fazendo sob demanda. Imprimo aqui numa gráfica comum mesmo. Mas eu acho, por ele ter sido um e-book, ele merecia ser impresso. Porque de todo jeito a pessoa vai lhe conhecendo até por pequenas coisas, aí vai gerando mais. Aí eu falo a ansiedade de conhecer uma coisa ou outra. E esse principalmente, eu acho que esse aqui, a leitura dele pede ser impressa. Assim, a leitura digital dele talvez não seja uma experiência tão prazerosa. Pelo menos para mim, se eu fosse ler ele de outra pessoa, eu gostaria de ler mais no impresso do que no digital. Então esse foi legal, e aí a gente fez o lançamento na época, saiu também na imprensa, mas é um projeto pequeno, um projeto que foi tímido, mas ele reúne coisas relativamente antigas, assim, de 2009, 2010, que eu tinha escrito nessa época, talvez algumas coisas de antes, algumas coisas de depois, que eu fui juntando, acumulando. Chegou uma hora que eu disse, eu não vou guardar isso não, é melhor... Algumas pessoas tinham lido e me recomendado que não deveria ficar guardado, só que eu deixei guardado mesmo assim. E depois, agora, na pandemia, eu disse, a hora de voltar a isso. Reeditei, mexi bastante nos textos e aí saiu. Mas tu acha que isso aqui era algo que tu tava se expressando sem intuito nenhum? Enquanto os textos que estão aí, muitos deles eram publicados no blog, como com uma indicação de que era um mini conto. Então eu deixava sinalizado para as pessoas num blog que era um blog de crítica, de cultura pop, de resenhas, de novidades. De repente aparecia um texto lá e eu indicava, é um mini conto, é ficção. E aí eles foram sendo publicados assim, e algumas vezes eu só guardava, eu não publicava. Eu deixava guardado lá num arquivo de texto e tal. Então, a princípio, ele não tinha a intenção de ser um livro. Entendi. Assim como, sei lá, poemas que eu escrevia na adolescência, que em nenhum momento eu pensava em fazer livro. Eu tava querendo só escrever o poema para conquistar a menina. só que era só isso. Só para me expressar. No final das contas era isso. Mas esse aqui, depois de um tempo, ele passou a ter uma unidade. Então, alguns amigos que leram na época me incentivaram. O Lau Siqueira, que é um poeta daqui de João Pessoa. Tiago Germano também, que já é um grande amigo, que é escritor também, que participou de uma etapa de Verdigais também. Na época ele me incentivou. E aí três deles foram publicados no Correio das Artes há quase 15 anos, eu acho. E aí agora eu resolvi retomar e tá aí essa versão impressa, que eu fiz com carinho, é feito com carinho. Eu acho que tem algo a comunicar, principalmente para quem gosta de narrativas que são sobre relacionamentos, mas tem esse toque que mexe com a imaginação, assim, de você olhar como se fosse uma cena de um filme que está acontecendo na sua frente. Então é bem por aí. Esse aqui a gente consegue encontrar... Esse na Amazon. Esse aqui na Amazon. A versão digital dele na Amazon. Ou você pode pedir para mim no Instagram para comprar. Eu posso mandar pelos correios e tudo mais. Mas o mais certo é você encontrar comigo nas feiras presenciais. Que eu acho que é mais legal. Claro que você que mora no estado, muito longe, não vai ter como. Você pode pegar o digital ou solicitar para receber. Isso. E lá no meu Instagram, para facilitar... Se você não guardar o nome aí, vai lá no meu Instagram, @RicardoOliveira com 3 L's, que vai ter um Linktree lá, aí tem todos esses links para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil. Então, o outro que a gente tem aqui, que eu vi aqui, que esse aqui, ele passou 5 semanas muito bem cotado na Amazon. Entre os 10 mais baixados, na categoria de ficção científica. Foi. E veio ele impresso também. Isso, então, é o Mais Uma Ficha, conto de Ricardo Oliveira. Isso. O Mais Uma Ficha, esse aí já foi uma situação curiosa, assim, de como que ele nasceu, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por jogos retrô há muito tempo. Tipo, praticamente de quando ainda não era chamado de retrô. Tipo, nos anos 90 a gente ainda não chamava os jogos de retrô. Mas quando foi na virada dos anos 2000, se começou a ter a cultura dos emuladores mais forte. O ZNES, o SNES 9X, para jogar jogos de Super Nintendo. E aí virou a chave, já era popular os emuladores de Atari e tudo mais. E o que aconteceu foi que eu mantive esse hábito ao longo dos anos e recentemente eu voltei a ter um contato muito forte com isso.
Porque recentemente rolou um movimento na internet por causa da pandemia de retomada disso. Canais na internet como o Cogumelando, que é um cara que ficou muito famoso aí recentemente no YouTube e na Twitch, que é um cara super simpático, que é uma enciclopédia de videogames antigos e que ele trouxe de volta isso para muita gente. E aí o que aconteceu foi que eu imergi tão forte nessa última vez, digamos assim, num hiperfoco de ficar tão imerso nisso, que as referências foram se misturando tanto na minha cabeça e a vontade de escrever. Eu tava numa pilha de escrever já Vertigar, já tinha terminado. E aí chegou a história. Apareceu uma história para mim de um cara que vive num futuro distópico aqui em João Pessoa, num futuro próximo aqui em João Pessoa, em que videogames foram proibidos em lugares públicos. Só que ele aí descobre um fliperama secreto, um playtime secreto, no centro histórico de João Pessoa. Que era bem típico da nossa época, Exatamente. né? Então a gente tinha muito playtime, muito fliperama. O livro começa com uma menção a um fliperama no 13 de Maio, no bairro 13 de Maio, que foi um bairro que eu não morei, mas que eu convivi com alguns amigos e familiares que moravam por lá. E aí esse cara, que é um advogado, ele vai, tipo, pagar tudo que tem que pagar, que é muito dinheiro, porque é algo controlado pelos chineses que dominaram João Pessoa nessa João Pessoa distópica, em que videogames são proibidos em lugares públicos. E aí o cara vai lá e quando ele chega lá, ele encontra um jogo que é o jogo mais difícil que existe na cabeça dele, que é um jogo japonês chamado Chel 9, de uma mistura de super-herói com arma atômica, uma coisa toda louca lá, falando um pouco daquela época da Guerra Fria em que estava se falando sobre as ideias e aí que já tinha rolado Chernobyl nessa época do jogo e tal. Então, o conto acaba falando muito sobre essa experiência que a gente teve entre os anos 90 e o começo dos anos 2000 ainda com fliperamas, né? E existem espaços assim ainda hoje em dia, mas como Game Station, esses lugares assim, mas as máquinas de jogo que eram essas máquinas da nossa época são as máquinas desprezadas nesses lugares. Então, até mal cuidadas mesmo em termos de manutenção. Mas antigamente elas eram que dominavam, as máquinas de jogo de luta, de jogo de corrida e tal. Até para se ter uma ideia, para quem é aqui de João Pessoa, no Manaíra Shopping, onde hoje é a praça de alimentação, que é o maior shopping daqui, onde é a praça de alimentação, você chega lá num restaurante que acho que é o Sal e Brasa, onde é o Sal e Brasa era um fliperama ali. Onde hoje é o... Pra mim, ali ficava tinha uma loja de CD. Disc. Exatamente. Vivia uma Planet Disc que tinha o primeiro fliperama do Manaíra Shopping. Era a loja de CD. Quem é daqui de João Pessoa que vai se lembrar um pouco disso. Pois eu tô falando essa referência porque eu acho assim, que como é diferente. Hoje em dia o Game Station é um negócio que ocupa quase um andar inteiro. Um andar inteiro não, mas uma parte muito grande do shopping, assim, para o que ele é, né? E antes era só um beco, assim, era um negocinho pequeno, bem apertado, muito escuro. E aí eu falo um pouco sobre esse universo, de como que crianças, adolescentes iam para lugares assim, com às vezes nenhum adulto, ou só o dono de adulto. E a gente ia e tinha a briga pelas fichas, a briga pelos jogos, para ver o que era um jogo difícil, que as máquinas eram configuradas para serem mais difíceis, para comer mais ficha. Então, fala muito sobre esse universo, mas também fala um pouco sobre esse escapismo, essa geração que a gente muitas vezes fica preso ao jogo como uma forma de tentar se livrar de um universo de uma vida que a gente não quer viver, né? Então, e aí o que aconteceu foi isso, é que o Mais Uma Ficha, por estar na Amazon na categoria de e-books de ficção científica, a galera recebeu super bem a ideia, uma baita ajuda da editora também, na época do lançamento, recebeu muito bem. Então, assim, existe uma cena, inclusive, de leitores de contos online no Brasil hoje que valorizam os de gênero, especificamente de horror, de sci-fi. Então isso foi muito legal e aí subi, assim, eu fiquei muito assustado de repente quando eu vi que a coisa teve uma hora que estava no segundo lugar, assim, nos 3 primeiros dias, e eu fiquei assustado, achando sensacional aquilo tudo. Mas assim, de um esforço também de fazer videozinho, fazer tudo para atrair o público, que é muito importante. E aí quando eu fui para as feiras, eu resolvi botar um pouquinho mais pra frente esse exercício que você tava mostrando aí pra galera, esses cards aqui. Os cards. Porque o que acontece? Eu peguei, tipo, a capa do Mega Drive, de uma fita de Mega Drive, recortei pra colocar dentro delas os personagens. Sim. E enquanto eu tava fazendo o Mais Uma Ficha, me veio a vontade de usar a inteligência artificial pra
fazer aqueles personagens acontecerem na minha frente. Tipo assim, eu queria ter uma referência visual deles. Mesmo que eu já tivesse escrito, que eu já sabia como eles eram. Sim, sim. Mas eu queria pra isso. Por duas razões. Primeiro, porque eu acho que é massa pra você que tá criando, você ter essa sensação de que você tá vendo. Porque, apesar de eu não querer ser diretor de cinema, eu quero ver as coisas ainda de verdade, né? Na minha frente, visualmente. E também porque eu sabia que poderia ser útil para o marketing, para a divulgação, para chamar a atenção. E acabou sendo. Então, assim, eu pessoalmente sou um entusiasta da ferramenta, mas eu não sou entusiasta falando de ferramentas de inteligência artificial, mas não sou entusiasta de que ela seja usada de forma sem consciência, assim, de entender o que isso pode estar impactando no mercado. Então eu gosto da ideia de usar porque a minha capacidade de desenhar é minúscula e o meu orçamento para contratar alguém para fazer uma arte desse nível com esse não é possível, infelizmente. Entendi. Quando for possível, eu vou querer fazer só com a pessoa que faz sem inteligência artificial. Mas foi um experimento interessante porque aí gera imagens que são muito específicas. Tipo, a imagem da capa, por exemplo, ela descreve muito bem o que é o ambiente. O ambiente tem tons vermelhos, tem uma luz vermelha, porque o lugar era um ambiente um ambiente que é muito famoso aqui em João Pessoa, na Rua da Areia, nos ambientes que são conhecidos como ambiente de centro histórico de diversão, né? Então, assim, aí saiu disso e virou um fliperama, porque os chineses compraram, então tem uma coisa meio escondida, porque é nos fundos de um restaurante chinês. Então eu queria que tivesse coisas muito específicas que às vezes vai ser muito trabalhoso você conseguir fazer com um artista, você sabe muito bem, receber um briefing de uma coisa assim, o tempo que vai levar para sair, para ficar no gosto de quem está contratando e tudo mais. Então fiz esse exercício e foi prazeroso e rendeu um bom resultado, assim. E aí eu gosto de colocar assim, tipo, são cartas colecionáveis, leva junto se você quiser levar junto para você guardar. Então, se você... Hoje em dia tem muito isso, assim, eu acho que faz parte da retomada do objeto, né, de artes, seja livro, seja um disco, seja o que for, ter os elementos colecionáveis, é o que tem feito muita gente adquirir, né? A edição do colecionador virou uma coisa que, para o bem e para o mal, tem gente que compra só para ter na estante, não é para ler, mas voltou, né, esse interesse pelo livro, né? Mas tu pensou, no caso, não sei, ainda não li, mas de ter algum gancho e voltar a aumentar mais essa história do caso do mais uma ficha? Tu acha que ele merece algo a mais? Ficou algum gancho para puxar? Tem imagem. A história termina assim, redonda, você não precisa ler mais nada e tal. Se eu nunca fizer, vai ter terminado redondo. Mas o simples fato de que eu abri a possibilidade desse mundo em que videogames são proibidos em lugares públicos é uma ideia que ela já veio com as possibilidades a mais na cabeça, assim. Quando ela chegou, eu escrevi isso que eu escrevi, mas é natural começar a pensar, mas como é? E aí, quando acabou? Quando foi proibido? Como é que foi? Teve protesto? Porque tudo isso sempre tem uns ganchos que a pessoa começa a... E aí eu não posso falar exatamente algo que acontece no final, que influencia muito essa percepção também, assim, porque existe... A questão como é a força que repreende isso, por exemplo, dessa distopia? Se é proibido em lugar público, tem alguém que está observando, tem alguém que está fiscalizando. Então, como é que é essa força que reprime isso, né? Que é a essência de uma distopia, é ter alguém oprimindo alguém, e geralmente é um governo, né, que está oprimindo um povo, uma minoria. Então, esses elementos me fizeram perceber que vale a pena manter no caderno, pensei em tal coisa, anota, talvez mais na frente venha um outro conto, venha outra coisa. Mas vontade tem, porque teve gente que, quando leu, disse, tem mais história aí, deveria ter mais. Porque assim, eu vejo aqui, eu digo, rapaz, dá pra engrossar um pouquinho mais o negócio. Pois é. Porque toda ficção científica, ela tem gancho. Tem, pois é inevitável. Porque pode ser 2 páginas, mas de alguma forma você conseguiu construir um mundo que é muito visual, assim, é inevitável. Com certeza. Então, aí, assim, uma coisa que foi importante é porque, como eu já tinha escrito Vertigais, que se passa em João Pessoa e foi intencionalmente em João Pessoa, aqui eu já fiz mais tranquilo sobre isso. Então, se passa em João Pessoa, em lugares reais, em lugares que existem em João Pessoa, a Maciel Pinheiro, a Capitão Francisco Moura no 13 de Maio. Eu falo até de locadoras que existiram, tipo, em lugares específicos na cidade,
Mas sem identificar pessoas, sem limitado a isso, né? Até porque quando eu menciono essas coisas, dificilmente eu tô contando uma história real. É muito mais o sentimento, a memória, sei lá, confusa que eu tenho daquela época, porque eu não registrava, é simplesmente uma memória, né? E aí eu faço menção a isso, porque eu acho que isso conecta também o público pessoense paraibano à história de uma forma diferente, e quem não é pessoense paraibano, quando lê, percebe mais verdade, porque se ele sabe que aquilo é alguma verdade, coisa. tipo, na minha cidade também tinha isso, na minha cidade também eu ia para tal lugar, então isso foi uma coisa interessante que aconteceu. Inclusive, teve uma vez que um cara leu, e aí, pra não dar spoiler de novo, assim, eu ia falar e eu percebi que é um spoiler, mas tipo assim, o cara disse, pô, eu vivi exatamente uma situação parecida com o que acontece no final do conto, e aí tem que ler pra saber o que é. Pra saber o que é. Mas tá lá na Amazon e a mesma coisa, também nas feiras que eu tiver presente você pode adquirir também. E aí a gente vai chegar aqui em Verde Gás. Só Isso. que você falou tanta coisa que me trouxe uma pergunta. Opa. Universo meio compartilhado ou nada a ver? Não, nada a ver. Eles não Porque dialogam. isso aqui começou antes. Começou isso aqui antes. é no futuro também. São duas distopias que se passam em João Pessoa, mas Nada a ver. não se conectam, nem tem intenções em relação a isso. Mas porque são coisas muito diferentes, assim. Aqui é um... Porque de repente você podia ter usado como gancho aqui. Verde Gás é um mundo devastado, tem muito mais a ver com essa política recente que a gente viveu no Brasil. Aqui, assim, enfim, tem essa semelhança que é uma distopia que se passa em João Pessoa, mas não tem universos conectados. Não estou intencionalmente aí fazendo. Existe a teoria que Tarantino faz isso, né? Tem um famoso curta-metragem, Tarantino's Mind, que é um curta brasileiro, inclusive com o seu Jorge e Selton Mello conversando numa mesa de bar sobre como que o universo de Tarantino, todos os filmes estão conectados. Pois é, eu li sobre isso. É incrível. Estourou minha cabeça. É incrível esse curta. Eu acho que tem no YouTube, uma qualidade bem baixa, mas tem. Mas ele não disse que isso é verdade, não. Eles já perguntaram e é só isso aí. Mas tem personagens que estão dialogando. É uma realidade. Mas o bom é porque faz as pessoas resgatar e assistir todos os filmes. Faz. Mas aí, muito legal, agora que os últimos têm todos sido de época, aí já deixou. A conexão já tá meio perdida aí, tá meio difícil. E aí eu vi que o Verde Gás, ele vem com vários suplementos. Sim. Então quer dizer que além da pessoa ter a experiência de ler o livro, que aqui é a capa do livro. Sim. Pessoal, você ainda tem a experiência de você se situar, que eu achei isso um diferencial muito legal, no mapa, para você ver aonde o personagem, tudo está acontecendo. Então você tem ainda uma visão do local. Pois é. Eu acho que para poder entender até isso, é legal explicar a sinopse dele, assim, até porque aí eu posso explicar o que são esses outros elementos, né? Beleza. Verde Gás é a história de um arquiteto chamado João, que num domingo à tarde, por estar usando uma máscara na marcenaria dele, numa oficina de marcenaria, ele sobrevive a um ataque de gás tóxico repentino que acontece, ele vê os aviões passando por cima do condomínio, soltando uma fumaça verde densa, e quando ele sai da oficina, ele percebe que ele é o único sobrevivente. Ele perdeu todo mundo. Só que ele mora num condomínio fechado de luxo, desses de casas, assim, condomínios horizontais. E ele toma a decisão curiosa de continuar no condomínio, enterrando os corpos, limpando as casas, os jardins. E nesse processo ele começa a visitar as casas dos familiares, dos amigos. E começa a lembrar da sua própria vida ali, que ele cresceu naquele condomínio, e também achar estranho algumas coisas sobre os amigos, sobre por que algumas pessoas que talvez deveriam estar lá no domingo à tarde não estão, e coisas assim. Então ele vai tentando resgatar isso com um detalhe importante, é que as memórias dele voltam para o momento em que ele viveu na infância, adolescência e no começo da vida adulta, uma imersão muito grande na fé evangélica, nessa João Pessoa de um futuro próximo, e que apesar de ser essa João Pessoa imaginada de um futuro próximo, o passado dele é o nosso passado recente. Então, as eleições de 2018 foram como foram na nossa realidade, as de 2022, a pandemia, tudo isso aconteceu na história do personagem João também. Então, nesse universo, quando a gente fez a campanha de financiamento coletivo, eu cheguei para a editora e disse, olha, eu já fiz o mapa da história, eu tenho o caderno do protagonista, que é esse outro encartado aqui, eu tenho elementos que foram coisas que eu criei enquanto eu estava fazendo
o livro ou coisas que eu resolvi fazer depois que terminei porque achei que iam ser úteis para o marketing ou para ampliar a narrativa. Porque, Elzi, eu sou da geração de assistir Lost e discutir no Orkut as teorias, de acessar o site da teoria tal, Olha, de não fale de assistir... Lost, não, porque as teorias eram muito melhores. Pois é, assistir Matrix e depois assistir o Animatrix e ver a expansão do universo. Então eu sou dessa época, assim. Então eu acho sempre isso muito legal. E aí foram saindo coisas, assim, coisas que fui eu que fiz, coisas que foi a editora que fez. Inclusive nesse caderno dele, com alguns exercícios de inteligência artificial também. Não todos, mas todas as ilustrações são geradas também. E aí a gente chegou a ter essa resposta muito boa do público durante a campanha, assim, de que os kits com esses elementos foram, assim, os mais procurados, era o que as pessoas queriam, e quando eu apresento isso pessoalmente nas feiras também, todo mundo fica encantado, assim, de ver não só que uma história pós-apocalíptica pode acontecer em João Pessoa, o que geralmente é a maior surpresa ainda, mas que também tem tantos elementos que podem fazer você imergir mais na narrativa, sabe? Quando você me fala tudo isso, eu fico imaginando o teu processo de 5 anos de pesquisa. Uhum. Porque toda vez que eu vejo alguém falar de um livro, porque o que acontece? Eu vou tirar a minha experiência com fazendo quadrinhos. Sim. Até os próprios escritores de quadrinhos, normalmente eles têm uma semana para fazer uma história em quadrinho de 22 páginas, né? Claro que o seu não tem 22, tem muito mais. Sim. E a gente tem que desenvolver um processo muito rápido de desenho, de não sei, realmente uma escala industrial. Sim. Mas a concepção, normalmente, de um livro, realmente é uma vida de uma concepção. 5 anos é uma criança de 5 anos. Então, assim, quando tu começou a pensar nas origens desse livro, o que te fez assim, cara, eu vou começar a juntar isso aqui e tal? Porque eu acho que quem tem vontade de escrever um livro, eu acho que ele fica tentando entrar na cabeça de um escritor de um livro. Sim. E eu quero aproveitar essa oportunidade de tentar entrar na tua cabeça como foi para chegar no conto do João, Sim. tudo que ele está passando, por que ele é um arquiteto, né? Sim. E, claro, que sem dar spoiler nenhum, Uhum. né? Como você pensou que ele ia se virar no meio desse mundo que tá de cabeça para baixo? Que a gente vivenciou um mundo de cabeça para baixo. Exatamente, Nessa pandemia, e tudo ao redor ficou de cabeça para baixo, não foi só a questão da pandemia. Isso veio para o teu livro, que já estava sendo escrito antes. Exato, essa é a parte mais doida. Tá ligado, assim, que... E se eu paro, assim, para imaginar a cabeça de um escritor quando aconteceu, eu fiquei assustado. Cara... Deixa eu só pedir uma coisa. Chianga, pega um cafezinho aqui pra gente, tá? Então, quando eu tive a ideia pro livro, foi entre março e abril de 2018. Foi quando eu tive a ideia e comecei a rabiscar. Eu percebi naquela época que talvez estivesse acontecendo um sentimento que eu queria desenvolver fazia muito tempo, que era... Eu já tinha escrito alguns roteiros de curta, escrito alguma história curtinha, algum conto, alguma coisa assim. E sempre que você tá nesse universo de vez ou outra escrever alguma história curta, você começa a pensar, caraca, talvez essa história rendesse ser um romance, talvez essa história rendesse ser uma história mais longa, talvez fosse um longa-metragem, talvez fosse um livro de mais fôlego. E pela primeira vez, eu escrevi algumas páginas e disse, aqui eu acho que tem coisa para fazer. E o que é que eu tinha escrito nessa parte? Assim, nesse momento eu tinha escrito essa cena, que é hoje a primeira coisa que eu escrevi ainda é o primeiro capítulo, que é um absoluto milagre, assim, é muito difícil isso acontecer com os escritores, mas o primeiro capítulo do livro foi a primeira coisa que eu escrevi, não do jeito que está, mas a cena foi a primeira cena que eu escrevi, desse arquiteto explorando uma casa como se ele tivesse, na verdade, vindo fazer outra coisa na casa, ele tivesse vindo com uma outra tarefa, tem um pouco uma pegadinha aí com o leitor, mas ele está, na verdade, fazendo esse serviço que é a sinopse do livro. Ele está tentando entender o que é que tem dentro da casa, se tem corpo, se não tem, e assim por diante. E aí, a partir disso, eu fui juntando essas outras coisas que para mim eram legais. A ideia de Terra Devastada em pós-apocalipse para mim é muito importante, porque ela representa uma imagem
que não é uma imagem só do que pode ser, é uma imagem de alguma coisa que a gente vê agora ou que a gente não está vendo agora na nossa vida contemporânea. Existem terras devastadas ao nosso redor o tempo todo e a gente só não está prestando atenção. Existe gente vivendo como numa terra devastada e a gente não está prestando atenção nessas pessoas. Então essas imagens me interessavam. E especificamente começou a vir, alguns meses depois que eu comecei a escrever. Em 2018 foi o ano em que estava começando a se consolidar no Brasil um movimento de política reacionária ou de um ideal conservador ligado à fé cristã, uma espécie de nacionalismo cristão semelhante ao que tinha acontecido em 2016 nas eleições dos Estados Unidos. Então, quando eu comecei a perceber isso e vi que ia ter um desenrolar aqui no Brasil, eu comecei a perceber isso ao meu redor, algumas pessoas conhecidas e tal, eu vi que tinha história ali também. Só que as eleições vieram e eu voltei a escrever só um pouco depois. Então eu fui tendo esses momentos de me distanciar um pouquinho também do que tinha acontecido, respirar, entender com todo o sofrimento possível o que aconteceu, e aí olhar para aquilo e dizer, acho que isso aqui pode vir para a história de alguma forma. E aí veio a pandemia. Quer dizer, eu já tinha escrito um livro sobre um cara que sobrevive porque está com uma máscara. Já tinha começado a escrever essa história. E veio uma pandemia que a gente, para poder sobreviver, precisava de uma máscara. Eu fiquei muito assustado quando veio. Foi um ano muito difícil. Estava sendo um ano já difícil para mim, que eu já estava com um diagnóstico de depressão e ansiedade de antes da pandemia, por causa de trabalho, de burnout e tal. E aí foi indo, e quando chegou a pandemia, a coisa toda ficou naquela situação que a gente estava sempre achando que o próximo mês ia acabar, né? Até mais ou menos agosto, setembro, a gente ainda estava achando que o próximo mês é quando ia acabar. E realmente, em outubro, novembro, deu uma melhoradinha para depois piorar muito de novo em janeiro, né? Janeiro de 2021. Então, o que aconteceu foi que em abril, maio, mais ou menos, de 2020, ainda no começo da pandemia, eu comecei a participar de oficina literária para poder destravar o que estava travado em relação ao livro. Eu ia escrever e eu não conseguia mais avançar na história. Por quê? Porque eu não tinha o repertório do que se faz para destravar nessas horas. Porque uma coisa é você ter escrito uma cena de um cara entrando numa casa e saber que esse cara está vivendo isso. Mas e aí, vai para onde agora? O que é que acontece? Então, para poder fazer isso, você precisa escrever o que é que esse cara viveu, até chegar nesse ponto. E aí você vai anotar, vai dizer que o que ele viveu foi isso, que ele era casado, que ele não era casado, que ele era filho único, que não era filho único, que ele viveu no condomínio, que ele tinha vida evangélica. Então, quando você começa a anotar tudo isso, a história começa a aparecer. E aí, nas oficinas, eu comecei a perceber isso, assim, que eu tinha achado que um livro sai de uma ideia, mas não necessariamente sai de uma ideia. Uma ideia pode gerar um conto, pode gerar uma poesia, pode gerar uma música, pode gerar várias coisas. Mas um livro de fôlego, um romance, ele depende dessa ideia ser esmiuçada em partes, né? Para algumas pessoas vai ser primeiro, segundo, terceiro ato. Para outras pessoas vão ser beats, tem escritores que chamam de beats, que é o ritmo. A cada cena tem que ter um contraponto e vai tendo um problema e solução e assim vai. Então, tem esse dilema de eu chegar assim para uma pessoa que era professora e dizer: tem 70 páginas e eu não sei como terminar o livro, o que é que eu faço agora? E a pessoa diz: eu preciso ler, é uma pessoa especializada, né? E aí eu comecei a fazer um segundo momento que foi de mentoria, tipo uma pessoa que estava comigo, eu ia escrevendo, essa pessoa ia lendo, ia me dando feedback e eu ia fazendo um processo de idas e vindas do texto até chegar no momento que disse: acabou, pronto, agora a história está redonda, eu posso ficar mexendo nesse livro o quanto tempo eu quiser, mas em termos estruturais a história está pronta. Mas assim, eu só tive essa certeza quando a pessoa que estava comigo, que foi a Débora Ferraz, uma autora premiada daqui da cidade, ela me ensinou a fazer esse esqueleto do livro, tipo assim, o roteiro do livro, que é muito estranho. Né? Não é. Mas tem roteiro de quadrinho, tem roteiro de filme. Tem geralmente de argumentos. Argumento, tal. Né? Para algumas pessoas vai ser escrever em um parágrafo a história toda. Para mim foi um processo de escrever todas as cenas-chave, todos os momentos que são importantes na narrativa, e dentro dessa cena-chave, o que são as coisas que têm a ver com elas. Então, quando o personagem está numa casa específica, a memória que vem para ele é de uma festa na adolescência. Então, eu preciso saber que quando eu estiver falando dessa casa, eu vou falar também sobre a festa na adolescência. E aí eu fui fazendo esse processo de saber o que eu ia ter que escrever. Chega uma hora
que simplesmente você não tá gostando de fazer isso. Porque nem sempre você vai gostar de fazer isso, sabe? Sim. Obrigado. Nossa, um cafezinho. Aí sim. Então teve uma hora que eu não estava necessariamente gostando de estar escrevendo. Tinha uma hora que era sofrido, por quê? Porque às vezes você está tendo que escrever uma cena que ela é importante para a história fluir, mas não é a sua cena preferida. Não é a cena que você gosta, nossa, estou maravilhado, mas é importante. Às vezes essa cena vai ser extremamente reduzida quando você vai para a versão final, mas foi importante para você ter escrito aquilo, porque agora você sabe que a história passa por aquele momento que você escreveu. Então, por exemplo, quando eu estava escrevendo a história desse cara, que é um cara que viveu na infância, adolescência e começo da vida adulta uma vida na igreja evangélica, mas e esse cara ele é assim, mas ele também gosta de outras coisas, ele vai em show e tal. E como é que é? Putz, aí eu preciso escrever como ele conheceu a esposa dele para mostrar isso, para mostrar esses sentimentos que tem ao redor dessa vida, que é uma vida de fé, de uma dinâmica religiosa, mas que o cara tinha um prazer de ir em alguns lugares com os amigos e tudo mais. Uma socialização diferente do que vivia de fora daquela comunidade. Então, para ele era importante isso e eu precisava mostrar isso. Então, tem que escrever essa cena. Essa, tô dando exemplo, na verdade, foi uma das cenas mais legais e prazerosas de ter escrito, mas teve cenas que não, que era para fazer porque você precisava cumprir meio que o seu roteiro e depois você vai vendo a melhor forma de colocar. Então, isso foi mais ou menos como rolou. Assim, a hora que eu percebi que tinha acabado foi, acho que outubro, novembro de 2022. E aí eu pedi ainda para mais algumas pessoas lerem. Foi quando eu tive a leitura do Bruno Ribeiro, que é um autor premiadíssimo, e venceu o prêmio da Dark Side, que lançou O Porco de Raça, que é um livro que vai ser adaptado também para o audiovisual, e que ele me deu um ânimo extra, assim. Tipo, uma pessoa que eu sabia que entendia o que eu estava escrevendo, entende o universo, o gênero, as intenções, e que me deu um ânimo. O texto da orelha do livro é dele, então, assim, que legal, esse endosso foi muito importante, além do que eu já tinha recebido antes, mas esse foi muito importante, e isso mexeu muito comigo, assim, de tipo, não, agora eu preciso ir pra frente, e aí eu fui atrás de ir na editora, de bater em porta, de participar de prêmio, de tentar ver pra onde essa história ia, sabe? E nesse caso, tu falou que tu já estava com 70, 75 páginas e tal. E como é quando você tem que remover algumas coisas, Sim. talvez que você tenha achado importante, mas para quem está ali te dando essa mentoria, ela diz, isso aqui talvez não seja tão relevante, a gente pode reduzir para acrescentar mais essas páginas com isso, com aquilo. Sim. Né? E como é para você nesse processo? Tu acha que tu teve algum apego em relação a ter que tirar uma coisa que tu achou que era relevante? Incrivelmente, quando você recebe isso como obrigação, tipo assim, você vai ter que fazer, como a editora teve, tá grande e vai ficar caro. Então tem que reduzir umas 10 a 20 páginas aí. Eu imaginei. Aí chegou essa hora que eu não tinha como fugir dessa realidade. Eu precisava ir pro livro, ler ele todo de novo e cortar. Nessa hora não foi doloroso, na verdade foi prazeroso, porque você vai percebendo isso que eu falei, de tipo, você escreveu aquelas coisas, mas essas coisas não são para o leitor, eram só para você. Era importante que você tivesse escrito aquilo para saber para onde a história ia, mas não necessariamente o leitor vai gostar de ler isso. Então algumas coisas ficam redundantes, você retoma alguns assuntos, você retoma alguns temas, talvez repete algumas coisas. E aí, nessas horas, principalmente quando você faz um pouco apressado, que talvez tenha sido o caso, talvez para o leitor mais atento, mais treinado aí em relação às narrativas, alguma coisa fique solta, alguma coisa... mas é normal, assim, isso você vai acontecer com um livro mais incrível e o livro mais básico é natural. Mas eu acho que talvez, assim, esse sentimento de apego e não conseguir soltar não foi o que aconteceu, mas teve cenas que foram embora, que eu não tenho um apego de ter tirado, tipo, tristeza de ter tirado, mas que eu quero que de alguma forma isso, sei lá, esteja no mundo depois de algum jeito. Então talvez ainda tenha mais suplemento coisa, de alguma coisa. Talvez uma segunda edição, qualquer coisa assim, venha ao mundo isso também. Porque eu acho que é tipo assim, tem cena que pra mim são coisas importantes que o personagem viveu, mas que a decisão é sempre essa, assim, tá fazendo a narrativa, tá mudando alguma coisa na história, se não tá, tem que sair. A regra é essa.
Então, às vezes, é uma cena que não tá mudando nada. Então pode sair, mas se ela tivesse ali, tivesse o custo do papel não tivesse tão grande, talvez pudesse ter ficado. O filme Barbie tem uma história sobre isso. A Greta Gerwig, a diretora, ela conta que a cena do banco na praça, que é uma cena extremamente importante, que é mais ou menos no meio, na virada do filme, que a Barbie encontra com uma senhorinha num banco de parada de ônibus e rola como se fosse assim, o momento em que ela entende o que está acontecendo. A senhora velhinha, ela não volta na história. Ela simplesmente aparece ali e vai embora na história. E aí todos os produtores, tipo, tem que sair essa cena. Essa cena não faz o menor sentido. Ela chegou e disse, se essa cena sair, não tem filme. Então, tipo, às vezes é uma percepção muito individual também do que é, né? Pra você, talvez, eu ler, você não vai sentir falta, não vai fazer... Já pra mim, tiro sem medo, tiro sem pena, mas talvez fosse legal, de alguma forma, alguém ter acesso a isso também, sabe? Base criativa. Verde Gás, mundo aqui na Paraíba, uma cidade que a gente conhece muito bem, que a gente vive nela, aqui em João Pessoa, no caso, né? Tu fez muito recorte de locais, numa pastinha no computador, tipo, para você visualizar o personagem entrando num canto. Tem um pouco dessa imersão artística, justamente que a gente falou sobre isso. A gente tem uma visão artística e é o que dá o sentimento. Isso. Apesar de você não estar ilustrando aquilo mentalmente, você tá, como a gente falou, dos outros, que são os contos, né? Isso, Aqui dentro, a tua imersão, tu chegou a fazer isso? Fiz muito isso. Isso é muito legal, assim, porque aí eu tenho... Pelo ambiente, ser um ambiente muito focado nisso também aqui, que é o desse podcast, eu posso falar mais sobre isso, que é uma coisa que dificilmente interessa a mais pessoas, né? Mas isso é muito legal, cara. Vê só, a primeira coisa que eu fiz muito foi perceber que eu já tinha uma convivência de amigos que moram em condomínios fechados de casa. Então, sempre que eu fui nesses lugares, eu sempre prestei muita atenção antes da ideia do livro. Assim, coisa eu tô falando dos últimos 20, 25 anos, e ter amigos que falam, vai lá, churrasco, sei o que, vai lá, e eu fico prestando atenção. Que engraçado, né? Aqui dentro a casa não tem muro na frente. Que engraçado, a piscina é no jardim da frente aqui. Não é comum, porque piscina no jardim da frente é quando tem um muro, aí ninguém vê. Aí aqui todo mundo fica tomando banho de piscina e a pessoa do lado olha e não tem problema nenhum. E eu sempre achei essas coisas muito engraçadas. E eu andava e tipo, do nada tem uma mansão, assim, cara de mansão de Miami, com 2 colunas gregas na frente. Eu digo, que nossa, deve ser muito caro essa casa. E do nada tem uma casa do lado, que é uma casa super básica, que poderia ter em qualquer bairro residencial, porque a pessoa comprou o terreno no lançamento e não é uma pessoa extremamente rica que comprou naquele lugar, mas construiu a casa dos sonhos, de primeiro andar, mas é uma casa simples. Então, por ser muito observador em relação a essas coisas do cotidiano, eu fui indo nesse caminho de prestar atenção nisso. E aí o que aconteceu foi que quando eu fui escrever o livro, eu ia no Google Maps, em todos os condomínios que eu andava, e olhava como é a rua, como é que são a divisão dos quarteirões, onde é que fica geralmente a área de eventos, de lazer do condomínio, é nos fundos, é no meio, tem uma fonte no meio, como é que é a entrada. Então eu comecei a usar o Google Maps para fazer esse exercício, e aí eu ia fazendo, ia vendo em alguns outros também que eu não tinha visitado, que eu não conhecia. Ia em sites de imobiliárias para ver as casas que estavam à venda, via tipo no LX, casas aqui em João Pessoa ou em condomínios tipo Alphaville em São Paulo, que é um condomínio muito famoso, que é fácil de você achar casas lá. Então eu literalmente abria o LX, ficava passando na galeria e percebia como é que era a característica de dentro da casa. Eu já tinha ido em algumas casas, mas não custa nada ver mais opções, ver mais detalhes. Porque às vezes a descrição que você faz do jeito como é uma piscina. O processo criativo que explodiu, né? Tipo, podia colocar passando por aqui. E aí... não tem que ter limite nessa hora, assim. Se você tiver tempo, o limite é o tempo, assim. O tempo que você tiver para ir investigando e anotando, vai. E o último exercício disso tudo, que é uma coisa que, curiosamente, não está muito diretamente no livro, mas foi uma das maiores inspirações para o livro, é a relação que João Pessoa tem com seus casarões históricos. Somos a terceira ou quarta capital mais antiga do Brasil, que tem prédios históricos muito antigos, mas também tem prédios históricos que são do começo do século XX. A maioria desses prédios, assim, que são casas que estão abandonadas, ou prédios que foram restaurados, tipo o Museu da Cidade, que hoje em dia tem na Praça da Independência, ou o Colégio Marista Pio X. Eles são prédios que trazem uma sensação de antiguidade na cidade, mas eles são prédios de 100 e poucos anos. Não é nada tão antigo como, sei lá, a Igreja de São Francisco tem
alguns séculos. E eu comecei a prestar atenção que alguns desses prédios são extremamente abandonados a ponto de estarem com planta subindo, muro caindo, telhado caindo e assim vai. E aí bateu o estalo, e isso foi em 2018. Bateu o estalo de que aquilo eram pequenos apocalipses no meio da cidade. E isso foi um dos estalos para dizer que a história tinha que ser em João Pessoa. Porque a gente vê esses pequenos apocalipses no sentido metafórico em relação àquilo que eu falei das pessoas invisíveis, dos lugares devastados, dos lugares que não recebem a devida atenção nossa, das autoridades públicas e tudo mais. Mas também desses lugares privados, porque muitas vezes essas casas são abandonadas por causa de disputas familiares, de herança, de abandono, de prédios que não são bem cuidados, e tá embargado e coisas assim. Tipo, o prédio que antigamente era o Paraibã, aqui em João Pessoa, que é um prédio enorme na época das pessoas. A principal avenida da cidade sempre teve lá abandonada, e agora vai ser restaurado, vai virar um negócio do governo e tal, depois de, sei lá, 30 anos. Então, aquele monumento ali abandonado, pichado, com invasões e tudo mais, ele vai virando uma coisa normal no nosso cotidiano. Exato. E, de certa forma, apesar do livro não tratar diretamente sobre esses prédios abandonados nessa história, assim, do jeito como tá, ele trata sobre esse sentimento de olhar para a cidade e ver isso, assim, sobre enxergar isso na cidade. Então, o exercício foi ir também no Google Maps, agora só que dessa vez no Street View, e ir tirando print de todos os casarões, os que eu não tive como visitar no processo, assim, mas recentemente depois do livro, agora já lançado, eu vou na Maciel Pinheiro, ando Maciel Pinheiro inteira de carro, olhando, prestando atenção, aí converso com amigos. Se eu te falar que eu fiz um exercício parecido. Acredito. Tu acredita? Rapaz, às vezes eu paro, eu falo isso pra toda a minha família, mamãe, Nívia, todo mundo. Eu digo, cara, eu moraria aí. Sim, facilmente. Eu fico imaginando, já sentei de frente a um casarão, lá no centro mesmo, em Jaguaribe tem vários. E eu fico pensando o amor que as pessoas tinham por essa casa e como ela se encontra hoje. E eu fico às vezes resgatando, vendo aquelas pessoas entrando. Porque quando a gente imagina, começa a pensar como filme, né? Eu fico imaginando aquelas pessoas chegando, subindo aquelas escadas, porque tem umas escadas lindas assim. Nem reta é assim, e tal, aquela casa iluminada, aquela vida daquela família, aqueles filhos. Aí eu fico pensando, se essa pessoa viajasse no tempo e ela visse como tá agora, esse sentimento de apocalipse que tu falou, exato, cara, seria bizarro pra essa pessoa. E pra você ver como é um senso comum, de certa forma, tá rolando uma situação muito interessante no Instagram aqui de uma pessoa, um jornalista chamado Kubitschek Pinheiro, que ele foi colunista do jornal Correio da Paraíba por muitos anos, e hoje ele é colunista de um portal. Ele é uma figura conhecida na cidade, mas ele era conhecido por ser colunista de jornal impresso, de escrever. E aí ele, no Instagram dele, começou a mostrar essas casas aqui em João Pessoa. Ele vai lá, soltou um Reels mostrando, olha, essa casa tá abandonada. Deve ter aparecido nesse Reels pra você. É bem básico, assim, ele mostrando a casa, andando e mostrando a casa. Algumas casas ele consegue visitar, porque foi convidado. E aí ele tá viralizando, né? Ele tá com 50 mil seguidores agora em poucos meses, porque ele tá mostrando essas casas abandonadas e tá começando a ser convidado para mostrar as casas por dentro. Então, aqui em João Pessoa tinha uma casa que era um imaginário muito forte, que é uma casa em frente à Igreja Universal, né, das pessoas, que agora virou um escritório de advocacia, e tá possível das pessoas descobrirem finalmente como ela é por dentro. Meu Deus, sério? Aquela casa que tem um portão que tem JC, caramba, cara. Tem no Instagram dele, ele já mostrando ela por dentro. Então, é interessante isso, como a gente tem até esse desejo de ver. Só que... Sabe um grupo que eu sigo no Facebook, que ainda sigo lá, porque quase não faço mais nada no Facebook. São as pessoas contando a história dos casarões antigos. Sim. Então tem um grupo lá, que é João Pessoa hoje, amanhã, coisa assim. E aí a pessoa diz, olha, essa casa alguém sabe a história? Aí as pessoas, era do meu professor, era do não sei o quê. Eu faço parte de um grupo assim, é um de fotografia da João Pessoa antiga, não sei se é o mesmo, mas a experiência é parecida, assim, da pessoa ir contando, né? Eu adoro aquele grupo. É muito bom. Adoro, porque alguém... eu estudei com a filha do dono dessa casa, que era não sei o que, de um engenho que tinha não sei onde. Se você parar pra pensar, só isso é um excelente material de pesquisa. Não, às vezes pra fazer a história toda, não é nem só a pesquisa mais, assim, já é tipo, só o fato de que você sabe, teve uma fábrica de refrigerante, se eu não me engano, que era na Rua da Areia, que tá lá o prédio, o pessoal presta muita atenção porque tem um detalhe assim e tal.
E aí era uma fábrica de refrigerante. Putz, uma fábrica de refrigerante na Rua da Areia. Só aí já tem um conto, porque você começa a pensar o que é a Rua da Areia hoje, o que foi na O que foi época, na como é que época? era ter uma Pois fábrica de é. refrigerante no meio da cidade. Então tem muita coisa aí que já sai a história. É só, assim, você querer fazer, né? Então eu gosto muito desse exercício de olhar para a cidade e de fazer isso. E aí, assim, teve uma outra pesquisa que aí já foi mais teórica, temática, assim, relacionada. Você até falou por que que ele é arquiteto. A razão de ser arquiteto é De lembrar do porque. professor e Exato. tudo. O negócio dele ser arquiteto é porque eu queria que um personagem que olhasse para essas casas e fizesse uma análise fria da arquitetura das casas, mas que fosse um contraste em relação à riqueza, ao luxo das casas e tudo mais, né? Então eu queria que tivesse esse viés de alguém que sabe dizer que a porta é desse jeito, e Pronto, que, e agora eu que vou. fosse assim. Outra pergunta da pergunta da pergunta do. Que é justamente, Sim, pessoal, logo no início você já vai sentir o personagem por essa parte que ele tá falando. sim. Que ele é bem descritivo. Ele Aham. fala do professor e tal. Uhum. Me diz uma coisa. Para você ter uma noção técnica da parte de arquitetura, isso está sendo conhecimento teu ou tu pediu para alguém dar alguma dica para falar de uma forma tão clara, mas que qualquer Não, pessoa da área também entende? como é que eu posso dizer assim, é um tema que eu tenho prazer em estudar. Tipo, Ah, não tecnicamente, eu não vou sim, estudar o livro do traço, né, da execução do projeto, mas eu tenho proximidade com o tema por causa da minha esposa, que é design de interiores. sim. Ah, então. Arquitetura foi um curso que eu considerei fazer em algum momento e que sempre me atraiu, assim, é um assunto que me atrai e que eu gosto. A parte descritiva das casas e tudo mais foi por esse prazer pelo tema. Tipo, eu parei um pouco para estudar sobre madeira, sobre tipos de madeira, sobre os materiais. Quando eu precisava descrever uma janela, aí eu ia ver qual era o tipo de material que se usa para fazer a janela, como é que se chama tal janela. Tem uma besteira assim que eu demorei anos para poder conseguir resolver, que era como que se usa quando você tem a casa, que tá no primeiro capítulo também. A casa tem o quadrado dela de baixo e o primeiro andar ele tá atravessado assim para frente, como se fosse uma outra caixa em cima, só que vem para frente e não tem uma coluna para segurar. Sim. Uma besteira que eu demorei anos para poder chegar para a raiz e perguntar como é que se chama isso. Ela disse, é estrutura em balanço. É uma É, besteira, assim, é um nome simples para ela, é a coisa mais natural do mundo, mas eu demorei para conseguir descrever o que eu estava querendo, assim, dizer para ela para poder colocar no texto. Então, isso sim. Agora, a parte teórica da arquitetura, que tem um momento que o leitor vai ter contato com isso, que aí vai um pouco quando ele vai na universidade, as discussões sobre urbanismo, as discussões sobre a ideia de condomínio fechado. Aí eu contei muito com a ajuda de um amigo chamado Raoni, Eudes Raoni, que ele é professor de arquitetura do UIFPB. E aí ele me indicou alguns livros, algumas coisas que eu fui ter contato, e aí foi quando eu consegui desenvolver um pouco mais esse ter essa proximidade com o texto a ponto de me sentir confortável de usar, assim. Não é legal quando você usa pesquisa só para mostrar que aprendeu aquilo ou usou. Tem que estar bem redondinho na história para fazer sentido. Então eu fui colocando essas coisas como descobertas do próprio personagem, assim. O personagem está no começo, ali a memória do começo dele no curso de arquitetura, então ele está descobrindo essas coisas, descobrindo a importância de ter senso crítico, né, é o lado mais, digamos assim, político, no sentido não partidário, mas no político do fazer política da arquitetura, que é o lado do urbanismo, de pensar a importância da calçada, a importância das uhum, praças, uhum. e existe esse imaginário de que o condomínio fechado é uma pequena cidade mais segura, que é uma espécie de utopia, então aí por isso brincar com essa ideia de utopia e distopia dentro de um condomínio fechado também. É, Então é por aí, assim, é um assunto que me dá muito prazer. Assim como me dá muito prazer falar de videogame antigo, me dá prazer falar, botar um personagem arquiteto Tu pega para ir aqui. falando sobre isso. Ricardo, eu vou dizer para você que agora justifica os 5 anos. Posso tirar aqui? Pode, por favor. Agora justifica os 5 anos desse livro, porque o que você esclareceu agora, cara, eu acho que muita gente deve ter ficado assim, para escrever um livro eu tenho que realmente. Porque você só não escreveu um livro. Você foi um pesquisador, você foi um aluno, porque você foi atrás de mais conhecimento, você foi um cara que praticamente criou todo um mapa
né, como você falou, das suas pesquisas para situar até as pessoas e a você mesmo, acredito, na própria história quando ele está se deslocando. Exato, eu fiz isso para me situar mesmo. Foi? Acertei? Foi, isso Olha, mesmo. Porque tem hora que você tá falando do condomínio, você não consegue mais se situar se você não anotar, se você não fizer o desenho. Porque se ele tá indo para um lado e a piscina tá pro outro, né, assim, Isso. porque a gente sabe que tem cara que lê e realmente ele cria aquela visão de tudo. É tanto que não sei se tu sabe, mas fizeram um mapa de Gotham City para situar tudo que o Batman faz dentro da cidade. Olha aí. Tem isso. um mapa mesmo. É uma influência de Tolkien, de ter lido Senhor dos Anéis e ver os mapinhas para se situar. Agora eles estão passando por Valfenda. Oxe, não é Valfenda. Aí você volta no começo do livro, olha e se situa. Então isso é um pouco isso, assim, João entrou na casa do amigo Diego, onde é que tá essa casa? Aí na rua dele, mas é mais em cima. Teve coisa que eu tive que mudar no texto, porque eu tinha feito o mapa antes de um jeito. Aí na última revisão do texto eu tive que mudar isso, porque eu tinha percebido que tinha escrito de outro jeito, indicando a casa mais embaixo ou mais em cima. E isso é para me situar, às vezes é para se orientar. Mas assim, de fato, eu espero que o próximo não dure 5 anos, mas eu aprendi que literatura tem que ser sem pressa, tem que ser na paciência, pode ser que dure 10, então... Tomara que não, mas pode ser que dure 10. Se usar Tolkien como exemplo... pois é. Ricardo, eu vou agora para os minutos finais. Sim. Antes de você também agradecer, eu vi que o livro foi dedicado ao seu filho Theo. Isso. Então, realmente, ele é um livro de abertura para outros livros. Sim. E que já foi um marco, mesmo tendo os contos, mas esse foi um marco importante para você. Isso. E eu tenho certeza que quando o Theo ver, também vai ficar muito orgulhoso, quando ele tiver a noção do que você fez pelo livro. Vai parar de chamar de Livro Gás, que é como ele chama hoje. É Livro Gás, né? O nome do livro do papai, Livro Gás. Então eu vou aproveitar, pessoal. Para quem vai chegar até o final, nos comentários, bota lá, hashtag Livro Gás. Tá em homenagem ao Theo, que é o filho. Eu até tinha colocado aqui, ó. Hashtag Verde Gás. Olha aí, vai ficar. Hashtag Livro Gás, que é a prova de que realmente ficou no final. Ficou até o final. Só quem chegou aqui vai saber o que é. Vai saber o que é. Hashtag Livro Gás. Antes de você se despedir também, fazer os agradecimentos a todo mundo que acompanhou até agora, até o final, eu quero logo dizer que muito obrigado por você ter vindo. Eu já queria que você viesse. Eu estava empolgado assim para a gente conversar sobre o teu livro. Também empolgado porque eu gosto da tua parte criativa. Eu acho você um cara muito criativo. Eu não esperaria outra coisa do que você vir com alguma mídia. Massa, obrigado. Porque já faz parte um pouco de você. Não só, o cara é jornalista, cara. É como eu falei, eu tinha essa coisa de imaginar você como um diretor. Mas agora já voltem para assistir quem não assistiu para entender o porquê. Então, assim, cara, eu achei esse papo muito massa. Eu acho que até a questão de escrever livro e tal já foi muito esclarecedor pra mim. Foi uma experiência importante pra você, imagina pra mim que tô assistindo. Sim. Se eu achei interessante, eu acho que muita gente vai achar. E é esse prazer de escrever hoje em dia. Eu meio que fiquei tranquilo com a decisão de, tipo, não quero mais ser diretor, qualquer coisa assim, porque chegou um momento que eu achei que realmente fosse acontecer, porque eu percebi que, na verdade, o que eu gosto é de contar história. Então, recentemente escrevi roteiro para um curta-metragem de animação. Tem história em quadrinhos que eu nunca coloquei pra frente, que pode ser que saia. Acho que foi o Alexandre que tava lá no evento contigo, lá na leitura, quando a gente fez o lançamento. Ele disse, vamos fazer uma HQ aí de Verde Gás. Eu disse, bora, vamos fazer. Então, assim, isso tudo pra mim é o que... Assim, se eu estiver continuando criando histórias, eu tô satisfeito. É isso. Mas isso é importante. E quando você vê as pessoas se envolvendo com o teu personagem, exato, é quando você vê que o personagem ele tá criando liga. Sim, né? Exato. Pois é. É igual a música. Quando começa a virar chicletinho, aí o negócio já tá dando certo. Pois é. Então é isso. Eu tô feliz, cara. Obrigado também. Prazer gigante estar aqui. Pois é. Então, antes da gente terminar, se eu também falar algumas coisas, a gente sempre tem uma pergunta aqui, que é o mais nunca. Opa! O mais nunca... E você se arrependeu e você voltou atrás. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser uma situação. Onde você, puxa, mais nunca. Mas depois você voltou e disse, cara, não foi tão ruim assim. Eu pensava de um jeito e agora estou pensando diferente em relação a isso. Qual foi a situação do mais nunca? Precisa ter a segunda parte do pós-arrependimento? Não é só um arrependimento. Não, você pode contar. Eu vou soltar uma bomba gigante aqui. Pois é, então, isso aí fica a seu critério. Não, eu vou soltar uma bomba gigante que não tem depois, assim, mudei de ideia, não. Aliás, de certa forma tem. Teve uma fase da minha cinefilia que eu gostava muito de acompanhar os filmes do Christopher Nolan. Sim. Amnésia, O Cavaleiro das Trevas, eu achava tudo aquilo fantástico.
Quando apareceu o terceiro, Dark Knight Rises, putz, aí começou a estragar. E aí eu comecei a ficar com o pé atrás num nível que, assim, eu detestei Interestelar, que é um filme amadíssimo por muitas pessoas, acho insuportável e tal. E aí eu comecei a oficialmente desistir de Christopher Nolan. Tipo, não vou assistir mais. Aí assisti o Dunkirk lá, da guerra, achei muito ruim também. Aí nesse Dunkirk eu disse, agora eu não assisto mais nada. Aí veio o Tenet, pulei. Não assisti mesmo, não quero nem saber. E muita gente falando mal mesmo, tipo, não vi. Aí veio o Oppenheimer, tipo, isso é um tema que eu me interesso. Segunda Guerra, bomba, gente fazendo coisa ruim. Aí fui ver. Pra quê? Só pra ter certeza que eu não quero mais ver nada com esse fenômeno na vida, meu amigo. Não é pra mim. Alguma coisa, eu sei que eu respeito quem gosta, acho massa e tal, mas eu já tô... Não tem mais chance, não tem. Talvez se ele voltar e fizer uma amnésia, assim, um negócio simples, um orçamento pequeno, sem super pretensões, talvez eu pare pra assistir, mas... Eu não consigo, cara, não dá. Mas aí você não foi pro Mais Nunca, porque tem que ter um arrependimento. Não, Mais Nunca... Não, porque teve, eu dei a segunda chance. Eu tinha dito Mais então Nunca, você tem a certeza aí que... eu fui pro Oppenheimer agora pra ter certeza que Mais Nunca mesmo. Eu dei a segunda chance e agora não mais, não dou mais chance. Então, Ricardo, muito obrigado. Obrigado também, Antes de a gente se despedir aqui, quiser falar de suas redes sociais, como a gente encontra o Verdigás. Sim, por favor. Então, minha rede social principal é o Instagram, Ricardo Oliveira com 3 L's, facinho de achar, se procurar Ricardo Oliveira vai aparecer lá. E o Verdigás tem, no meu link da bio, tem um site lá oficial, que tem todas essas... Tudo isso aqui, inclusive, é gratuito em PDF para você baixar, conhecer, trilha sonora, playlist do Tá livro. Tá no Spotify? Tá no Spotify. Então tem tudo isso lá para conferir. Dá para comprar também. Dá para comprar diretamente comigo, pessoalmente. Inclusive, eu trouxe esse pra Alzi. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Quem compra comigo ou ganha comigo de presente, vem um carimbo especial que só tem comigo. Se você comprar com a editora, Carimbo aqui pra mostrar pro ou pessoal. você comprar... essa arte foi pensada por mim. O ícone não é meu, mas a arte foi pensada por mim, a frase e tal. Então, isso aí vem só quando tá comigo. Então, você tá em João Pessoa, ou tá por aqui... Vai numa dessas feiras que eu falei, Armazém, Florear, Top, essas convenções. Eu tô sempre por elas agora, vendendo livro também por lá. Acho incrível. Tem digital também. Vai ter, em breve. Porque quando esgotar, a gente sabe que isso vai acontecer. Sim, inclusive em breve. Em breve. Vai ter. Não, vai ter. Eu já tô providenciando isso para breve. É porque a correria é grande. Para um livro mais grande, para um livro maior como esse, diferente do Mais Uma Ficha que é curtinho, é mais trabalhoso fazer a versão Kindle, mas tô cuidando disso também. Porque eu imaginei isso, porque vai chegar já ao ponto de esgotar, que eu vi realmente que tá acontecendo. Você tá em vários eventos e tá vendendo muito bem. É coisa de tipo, março provavelmente já não vai... Final de março já vai ter acabado. Assim, pois é, então, muito provável. Só para falar para todo mundo o seguinte, enquanto durar os estoques, então eu não sei quando você vai assistir isso, então você procura direitinho, vê se está disponível ainda o físico, se não tiver, vê se tem o digital. Se não tiver o digital, manda uma mensagem para o Ricardo para saber quando vai estar novamente disponível, onde você pode encontrar para adquirir e ter a oportunidade de ler o Verdigás, que ele vai autografar aqui para mim, que esse será meu. Pessoal, novamente, muito obrigado. Obrigado, velho. Tudo que você quiser saber sobre o Ricardo Oliveira, você vai encontrar na descrição desse vídeo. Já sabe que no final aí bota nos comentários. Livro Gás. Hashtag Livro Gás, que o Theo lá falou pra gente. Lembre-se também de você ir aqui no nosso grande patrocinador, que é o Rascunho Studio. Você vai ter aqui o QR Code para você acessar. Dá uma passadinha lá, dá um like. Também siga as redes sociais do Microfone Imperativo. Não esquece de dar o like, marcar os amigos, quem quer saber de livro, quer entender da história. Aproveitando aqui, já está dedicando aqui para mim. Você pode ter o seu livro dedicado também. E não se esquecer do principal. Lembre-se, se você está em outra plataforma, venha se inscrever aqui no YouTube e assistir a gente também. Tá legal? Pessoal, obrigado. Até o próximo Microfone Hiperativo. Grande abraço. Tchau, tchau.